Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai para a nossa aula 11 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essa aula 11 está sendo gravada no dia 17 e vai ser disponibilizada no dia 23, devido a alguns problemas que a pandemia nos traz nesse momento. Então essa aula originalmente era para ser dada no dia 11, mas só agora a gente chegou até ela. Bom, aqui nós estamos falando, dando continuidade, né? Na aula passada nós falamos a respeito da seção 11.4. Essa aqui é a seção 11.5 do livro do Stuart. 11.4 foi o teste da comparação que a gente falou na aula passada. Hoje a gente vai começar a sair daquele mundo que a gente estava de séries de termos positivos. E a partir de agora a gente vai introduzir o que a gente chama de séries alternadas. Ou seja, agora é possível no meu somatório, antes a gente só trabalhava com essa possibilidade aqui, ó, onde esse AN aqui era positivo, era série de termos positivos. Agora nós vamos passar a estender o leque onde esse valor que está sendo somado pode ser negativo. E o primeiro contato que a gente tem com esse tipo de série é o que a gente chama de séries alternadas. Essas séries alternadas, aqui está falando, né, os termos não são necessariamente positivos. O nome alternado é porque ela vai mudar de sinal, ou seja, esse AN aqui ele vai ser ora positivo, ora negativo. Então ela é de particular importância para esse estudo aqui. A gente vai colocar, quando é negativo, a gente vai colocar o estudo das séries alternadas. O próprio nome diz, é quando os termos se alternam de sinal, ou seja, fica positivo e negativo. Então aqui para começar, temos dois exemplos. Essa série aqui, menos 1 elevado a n menos 1 vezes 1 sobre n. Tá vendo? Quando n vale 1, então 1 menos 1 aqui dá 0, né? Menos 1 elevado a 0 dá 1. 1 sobre 1. O primeiro termo aqui é positivo, né? O mais 1. O segundo termo é quando n é 2, então 2 menos 1 vai ficar 1. Menos 1 elevado a 1 dá negativo, que é esse negativo que está aqui. E como n é 2, vai ficar meio. O próximo vai ser 1/3 aqui, e o 3 no lugar do n aqui. 3 menos 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá positivo. Então, observe que esse termo aqui, ele faz com que esse número 1 sobre n, ele vai alternando de sinal, ora positivo, ora negativo. Outro exemplo aqui, começando com negativo, tá vendo? Quando n é 1, esse termo aqui, ele dá menos 1 elevado a 1, dá negativo, então o primeiro termo aqui já é negativo e o segundo positivo. E assim oscila esses termos n sobre n mais 1. Então, quando n é 1 vai dar meio, quando n é 2 vai dar 2/3 e assim sucessivamente. Tá vendo? Eles estão aqui. Então, o que caracteriza essa série alternada? Então, como a gente viu nos exemplos e como falamos acima, é esse termo aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1 e menos 1 elevado a n, eles são os responsáveis para oscilar o sinal desse Bn. Então, esse Bn que aparece aqui, no meu primeiro caso, o Bn foi 1 sobre n, e no segundo caso, o meu Bn foi n dividido por n mais 1. Então, nesses casos aqui, ele é sempre positivo, o Bn, né, um número positivo, e aí, quando você considerar a n como sendo o total, ou seja, essa parte que oscila multiplicado pela parte positiva, você vai ter que, quando você pega o módulo de AN, esse termo aqui, menos 1 elevado a n menos 1, ou menos 1 elevado a n mais 1, ou menos 1 elevado a n, quando você pega isso aqui em módulo, vai dar simplesmente o número 1, né, em módulo. Então, vai ficar o valor absoluto do Bn em módulo. Agora a pergunta, como que a gente testa a convergência desse tipo de série? Então, qual o critério, né, que vai estabelecer essa decisão? Vai ser dado no próximo teorema, que é chamado o critério de Leibniz, ou o teste da série alternada. Então, esse teorema fala o seguinte, você tem uma série alternada, tá vendo? Com essa carinha aqui, essa é uma série alternada, tá vendo? O B1 aqui vai trocando de sinal, ora positivo, ora negativo, e assim vai, né? Observe que os Bn são todos positivos. Se eu tiver essas duas situações sendo satisfeitas, então o critério fala que a série é convergente. Que critérios são esses? Esse primeiro critério aqui é o que a gente chama de
decrescente, ou seja, esse Bn que aparece aqui, ele tem que decrescer, e ele decresce de maneira que o limite dele vai para zero quando n vai para mais infinito. Então, duas coisas que a gente precisa verificar nesse contexto. Se é decrescente e se o limite de Bn tende a zero. A demonstração aqui eu não coloquei nesse texto, mas vocês podem olhar no livro do Stuart. Quer ver? Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Esse aqui é o teste da série alternada, tá vendo? E a ideia é ficar fazendo essa gangorra aqui, tá vendo? Pegar a sequência das somas parciais dos pares, tá vendo? O S2, o S4, o S6 é uma sequência crescente, enquanto que os ímpares S1, S3, S5, eles vão decrescer. Então, use o teorema da sequência monótona para mostrar que isso aqui, juntamente com o exercício 92, letra A, da seção 11.1, se não me engano, só dar uma olhada aqui, porque aqui eu falei para as sequências das somas parciais pares e ímpares, né? Mas aqui eu tenho um exercício 90 na seção 11.1, 92, se não me engano, só chegar lá, estamos chegando. Esse exercício aqui 92 mostra que se limite de A2n, quando n vai para mais infinito, foi L. E tá vendo? Os pares e os ímpares, ambos convergem para L, então a sequência também converge para L. Tá vendo a n? Então a minha sequência das somas parciais, o S2n, se convergir para um determinado S, o S2n mais 1, que é os ímpares, que é decrescente, também convergir para S, então significa que a sequência ela converge para L. Ok? Então, é o que a gente tem aqui, esse resultado de 11.5, aqui, ó. Tá vendo? Então, fica parecendo que vai convergir tanto as pares que estão crescendo, quanto as ímpares que estão decrescendo, converge para S. Logicamente, aqui a gente tem que mostrar que ela é limitada e decrescente. Então, aqui está a ideia da demonstração. Eu não repeti essa demonstração aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, quiser deixar nos comentários alguma dúvida a respeito da demonstração, que não está no texto, pode deixar nos comentários que estarei respondendo. Então, aqui está falando, tá vendo? Usa a sequência das somas parciais pares e ímpares para mostrar que são monótonas, e uma vez disso que são monótonas, uma crescente e outra decrescente, ou seja, limitada, ambas limitadas, e usa o teorema da convergência monótona para mostrar que realmente é convergente o que afirma o teorema. Bom, aqui vamos para um exemplo. Aqui eu tenho a série harmônica alternada, tá vendo? Porque a série harmônica normal é simplesmente 1 sobre n. Positivo, né? Aí, como eu coloquei esse termo aqui, ó, multiplicando o 1 sobre n, o que acontece? Esse termo aqui faz com que o sinal da série harmônica, começando, por exemplo, positivo, porque quando n for 1, aqui vai dar positivo, então vai dar 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4. Então, é a mesma série harmônica, só que agora eu estou oscilando de sinal. Ora positivo, ora negativo. Ela é convergente pelo critério de Leibniz, por quê? Porque o meu Bn aqui é 1 sobre n. Então, a gente sabe que n é menor do que n mais 1, então, logicamente, 1 sobre n vai ser maior do que 1 sobre n mais 1. Então, aqui eu mostrei que o Bn ele é maior do que o Bn mais 1, ou seja, decrescente, tá vendo? E outra coisa que a gente sabe é que o limite de 1 sobre n, quando n vai para mais infinito, também é zero. Então, satisfaz os dois critérios de Leibniz. Então, portanto, a série harmônica alternada é convergente. A série harmônica original, né, tudo positivo, essa aqui a gente sabe que é divergente, né, que a gente viu antes no curso. Bom, como que a gente estima... Opa, aqui carregou os traços, só voltar aqui. Como que a gente estima a soma para uma série desse tipo? Como é que a gente estima a soma para séries alternadas? Logicamente, se a gente pegar qualquer sequência parcial, é uma aproximação da real soma. Mas a pergunta é, ao fazer isso, qual que é a precisão dessa aproximação? Ou seja, se eu pego, por exemplo, o S10, ou seja, eu deixei de somar a partir do 11, ou seja, esses infinitos termos a partir do 11,
qual que é o tamanho deles? Ou seja, se fosse possível somar todo mundo, qual que seria esse S10 que eu somei realmente? Ele está tão longe, o quão longe ele está da real soma, se eu pudesse somar todo mundo? Em outras perguntas, é perguntar qual que é o tamanho do erro envolvido. A gente sabe que o erro é dado pela real soma, que eu coloquei aqui como sendo S, menos o que você conseguiu somar, até um determinado N. Então, eu tenho um teorema aqui que fala a respeito da estimativa de séries alternadas, que fala que o tamanho desse resto que deixou de ser somado, ele não ultrapassa em valor absoluto do primeiro valor que você deixou de somar. Exemplo, se você somou até o 10, então a soma do pessoal que vai de 11 até mais infinito, ele não é maior do que o termo que está na posição 11, que é o Bn mais 1, porque se você parou no 10, né, se você parou no B10, então o próximo é o B11. Então, em valor absoluto, o módulo não é o resto, né? Ou seja, o módulo desse resto, que vai ter números positivos e negativos, lógico, quando você soma em módulo, isso aí não vai ultrapassar o valor desse número Bn mais 1. Lembrando que esses Bn são sempre positivos. Então, o teste é o seguinte. Se S for a soma de uma série alternada, ou seja, S é essa soma com os infinitos termos. E essa série aqui, ela satisfaz o critério de Leibniz. Logicamente, ela tem que ser convergente, ou seja, ela tem que ser decrescente. E ela tem que ser, o limite dela tem que ser 0 quando o n vai para mais infinito. Então, o módulo de Rn, ou seja, o que você deixou de somar, que é a diferença da real soma pela o que você conseguiu somar, ou seja, essa aqui é a sequência das somas parciais, esse valor em módulo não ultrapassa o primeiro termo negligenciado. O que significa isso? O camarada onde você parou de somar. O próximo é maior do que a soma dos demais todos que você deixou de somar. Vamos ver como é que funciona isso aqui no exemplo. Aqui eu tenho a série, não é a série harmônica, tá vendo? Tem um fatorial aqui, é menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Encontre a soma dessa série com precisão de 3 casas decimais. Então, primeiro a gente verifica que essa série é convergente, né? Porque senão não faz sentido nenhum a gente estimar a soma de uma coisa divergente, porque vai para o infinito. Então, não faz sentido. Por que ela é convergente? Porque aqui eu tenho o meu Bn como sendo 1 sobre n fatorial. Logicamente, eu tenho que n, igual a gente fez lá, né? N é menor do que n mais 1, então se eu pego n fatorial, vai ser menor do que n mais 1 fatorial, porque fatorial também é uma função crescente, e quando você inverte, fica maior. Então, aqui você consegue mostrar que o seu Bn é maior do que o Bn mais 1, ou seja, é decrescente, e logicamente o limite disso aqui, quando n vai para mais infinito, também tende a 0. Então, ok, é convergente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar alguns termos dessa série. Então, para termos ideia de quantos termos precisamos usar na nossa aproximação, eu quero 3 casas decimais. Eu quero encontrar a soma com precisão de 3 casas. Em outras palavras, o resto que eu deixei de somar, ele tem que ser menor do que 0,00 alguma coisa, que pode ser qualquer número aqui, né? Desde 1 até 9. Tendo 3 zeros depois da vírgula aqui, significa que até a terceira casa da soma da sequência das somas parciais não é alterada quando eu somar esses infinitos termos, porque eu sei que esses infinitos termos não ultrapassam esse valor aqui. Bom, então aqui eu escrevi os primeiros termos, tá vendo? Para essa série, menos 1 elevado a n. Observe que ela começa no 0, ela não começa no 1. Então, por isso que o primeiro termo aqui é negativo, tá vendo? O n igual a 0. 0 fatorial está definido, 0 fatorial vale 1 por definição. Coloco os termos dessa série aqui, tá vendo? Esse aqui é o S6, né? Porque aqui eu fui com n de 0 até 6, beleza? De 0 até 7. Aí, quando eu fiz essa soma aqui, ó, colocando os valores, eu encontrei, mais na frente eu faço essa conta. Aí, o que acontece?
Para esse caso aqui, quem que é o B7 da história, né? Aqui eu tenho o B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. O B7 é esse camarada aqui, ó. Esse B7, ele vale 1 dividido por 5.040. Como 5.040 é maior do que 5.000, então só para fazer uma conta mais redondinha aqui, eu coloquei ainda uma margem maior ainda. Mas você poderia pegar a calculadora e dividir, por exemplo, 1 dividido por 5.040 também. Tá vendo? 0,00 198. Se quiser trocar esse 2 aqui por 198, né? Aproximadamente isso aqui. Bom, então quem que é o R6? O R6 é a soma dos 6 primeiros termos. Na verdade aqui deu 7, porque o N ele começou do 0, né? E foi até o N igual a 6. Então quando você soma esse pessoal aqui, aí você faz a conta, deu esse valor. E aí o que acontece? O R6, de acordo com o teorema, o Rn é o S menos o Sn é menor ou igual do que o Bn mais 1. Então, como esse N aqui é 6, esse camarada aqui é o 7. Então, o R6 é menor do que esse B7, ok? E isso aqui, com certeza, é menor, tá vendo? Era 198. Se eu trocar por 2, está ok. Então, observe que tem 3 zeros depois da vírgula. Então, esse erro ele é menor do que 0,0002. Isso não afeta a terceira casa decimal. Então, se você falar que a soma é aproximadamente isso aqui, tá ok. Ou seja, sua precisão tá ótima com 3 casas decimais. E para finalizar essa sessão, temos um alerta. Essa sessão 11.5 ela é bem curtinha, né? Aqui termina a 11.5, esse teste que a gente acabou de ver, ele só pode ser usado para estimar séries alternadas. Então eu tenho que ter, a série tem que ser alternada e utilizar o critério de Leibniz, ser convergente, aí eu posso utilizar esse teste aqui, do Rn ser menor do que o Bn mais 1. Isso aqui não se aplica a outros tipos de série. Beleza? Agora, nós vamos para a próxima sessão. Essa sessão aqui é a sessão 11.6 do livro do Stuart, onde a gente fala a respeito de convergência absoluta e os testes das razões, da razão e da raiz. Observe que esses testes aqui vai ficar para a aula 12, mas a gente vai falar a respeito de convergência absoluta a partir de agora. Bom, entrando aqui na sessão 11.6, na verdade é a última sessão antes de a gente entrar em série de potência, que é a 11.7, na verdade é um resumo das 6 primeiras sessões desse capítulo 11. Então, 11.8 a gente começa a série de potência. Então, aqui a gente vamos terminar aqui um pouco na aula 11 e um pouco na aula 12, a gente vai falar a respeito dos testes da razão e da raiz, envolvendo já convergência absoluta. Então, aqui a gente finaliza o nosso estudo a respeito de séries numéricas. Então, vamos considerar a série em módulo, porque a gente viu na sessão anterior, na 11.5, que falávamos a respeito de alternância de sinal, né? Ou seja, séries alternadas. Agora a gente vai juntar os dois mundos, ou seja, aquelas que era só até a 11.4, que era simplesmente as que eram estritamente positivas, de termos positivos, juntando com a 11.5, então até a 11.4 era desse jeito, né? E a 11.5 que a gente fala a respeito das alternadas. Então, quando a gente junta esses dois mundos aqui e coloca o módulo, logicamente, quando coloca o módulo, se for positivo, já fica positivo. Agora, se for alternada, vai ficar positivo também. E isso vai nos trazer o conceito de convergência absoluta. Então, vamos considerar a série em módulo, então, cujos termos são os valores absolutos dos termos da série original. Então, igual eu tinha comentado, vamos juntar a primeira parte com essa segunda parte aqui da 11.5 das séries alternadas que a gente acabou de ver. Então, a gente vai começar com a seguinte definição. Uma série AN, ela é dita absolutamente convergente se ela convergir em módulo, beleza? Então, se ela for convergente em módulo, então ela vai ser chamada de absolutamente convergente.
Logicamente, o nome aqui absoluto, né, tem tudo a ver com o módulo, né? Logicamente, igual eu tinha comentado para vocês, se a série for de termos positivos, logicamente o módulo vai ser o próprio AN, né? Ou seja, convergência absoluta vai significar convergência igual a gente tinha falado até a seção 11.4. Então, vamos começar aqui com um exemplo. Vamos considerar essa série aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1 dividido por n ao quadrado. Pediu para verificar se ela é absolutamente convergente. Observe que ela é uma série alternada, ou seja, é uma seção moldes da seção 11.5. Aqui eu tenho o meu Bn como sendo 1 sobre n ao quadrado e ela alterna o sinal de acordo com esse termo aqui. Então, para testar a convergência absoluta, a gente vai colocar o módulo. Quando a gente coloca o módulo nessa expressão aqui, ó, observe, como eu tinha comentado para vocês, esse termo aqui, ou quando você coloca n mais 1, ou simplesmente menos 1 elevado a n, quando n é par e n é ímpar, eles vão ficar oscilando, mas quando você coloca o módulo nesse, ou nesse, ou nesse, todo mundo passa a valer 1. Porque quando era 1 positivo, o módulo é 1, e quando era menos 1, o módulo é 1. Então, quando você coloca o módulo, isso aqui vai se transformar numa série P. E a série P, quando P é maior do que 1, a gente viu que é convergente. Então, se é convergente, então é absolutamente convergente. Por quê? Porque converge em módulo. Beleza? Agora, a gente vai pegar a série harmônica alternada, que a gente viu lá no início, lá no exemplo, no início da aula. Essa série harmônica alternada, ela é interessante porque ela vai nos propiciar a discutir outra parte da teoria. Por quê? Pediu para verificar se ela é absolutamente convergente. Então, logicamente, a gente tem que colocar esse termo aqui em módulo. Quando você coloca isso aqui em módulo, olha o que acontece? Vira a série harmônica. E a série harmônica, a gente sabe que ela é divergente, por isso que eu coloquei um destaque aqui, ó, ela é divergente. Logo, essa série ela não é absolutamente convergente. Por quê? Porque ela diverge em módulo, né? Ou seja, quando você colocou o módulo para ser absolutamente convergente, ela tinha que ser convergente em módulo. Como ela não converge em módulo, porque o resultado deu harmônica, que a gente sabe que é divergente, então ela não é absolutamente convergente. Agora, suscita uma dúvida. Ela não é absolutamente convergente, mas a gente viu lá em cima, no início da aula, que ela é convergente. Ou seja, se a gente pegar ela sem o módulo, a gente viu que satisfaz o critério de Leibniz. Por quê? O meu Bn aqui é 1 sobre n, e ela tem o termo menos 1 elevado a n menos 1 que faz oscilar, ou seja, isso aqui é decrescente, isso aqui o limite tende a zero, a gente viu já no exemplo 2.14, lá no início da aula, que essa série aqui ela é convergente. Então, observe o seguinte, aqui eu tenho uma série que converge, mas não converge absolutamente, porque em módulo ela diverge. Então, isso é uma deixa para a gente definir o que significa uma série condicionalmente convergente. Então, uma série ela é condicionalmente convergente se ela for desse tipo aqui, ó. Ela é convergente, mas quando você coloca o módulo, ela diverge, ou seja, ela não é absolutamente convergente. Então, uma série, repetindo, uma série ela é condicionalmente convergente se ela for convergente, mas não absolutamente convergente, ou seja, ela converge sem o módulo e quando você coloca o módulo ela diverge, beleza? No decorrer da aula, se ficar alguma dúvida, pause o vídeo, faça suas anotações, escreva nos comentários aí abaixo a dúvida que você tiver, porque a aula não é síncrona, né, para você estar perguntando ao vivo, para mim estar respondendo, mas você pode deixar no comentário aí que eu vou estar respondendo na medida do possível. Então, essa observação aqui é exatamente o que eu tinha comentado para vocês, que dá brecha para a gente definir esse novo tipo de convergência, que é a chamada convergência condicional. Então, a série harmônica alternada ela é um exemplo disso. Ela é condicionalmente convergente, por quê? Porque ela é convergente pelo critério de Leibniz, utilizando o critério da seção 11.5, que a gente acabou de aprender, mas ela não é absolutamente convergente, visto que quando você coloca o módulo, ela vai para a harmônica, que diverge.
Agora, esse teorema aqui, ele bate o martelo em uma das questões que eu sempre pergunto meus alunos nas aulas presenciais, o que eles acham de uma série ser absolutamente convergente, será que ela converge? Agora, se ela for convergente, será que é absolutamente? Então, a ida e a volta, mas aqui a gente sabe que se ela for absolutamente convergente, implica convergência. Agora, o contrário não vale. Ou seja, o contrário não vale. Por quê? Porque a série harmônica alternada acabou de nos dar um exemplo. Ela é convergente, mas não é absolutamente convergente. Agora, toda que for absolutamente convergente é convergente. E a gente vai demonstrar isso aqui. Para isso, a gente vai definir uma nova série utilizando o que a gente tem, que é a série AN. Como que eu vou fazer? Eu vou definir uma nova série BN, chamando essa nova série de BN da soma dessa AN original mais o módulo do AN. Observe que esses ANs aqui eu não tenho nenhuma informação a respeito deles. Eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. O que eu sei do BN é que o BN vai ser positivo. Por quê? Quando você pega uma coisa e soma com o módulo dela, então vai acontecer essas possibilidades aqui. Se essa coisa que você está somando for positiva, que é esse primeiro caso aqui, vai ficar duas vezes. Agora, se for negativo, se esse aqui for negativo, o módulo dele vai ser positivo e um vai anular o outro porque eles têm o mesmo valor numérico, a menos de sinal, então vai zerar. Em toda sorte, o BN ele vai ser maior ou igual do que zero sempre, ou seja, vai ser uma série de termos positivos. Beleza? A construção do BN, então BN é construído com a soma do AN mais o módulo do AN. Aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um pouco de álgebra. Observe que, lógico que um número ele é sempre menor ou igual ao seu módulo. Por que isso aqui é verdade? Por quê? Porque se o AN for positivo, logicamente o AN vai ser igual ao módulo de AN. Agora, se o AN for negativo, então, logicamente, o AN vai ser estritamente menor do que o módulo, porque o módulo vai dar o valor positivo desse aqui que seria negativo, né? Ou seja, esse aqui vai ser positivo. E esse aqui vai ser o quê? Vai ser positivo, positivo, ou seja, vai ser igual. De qualquer sorte, essa desigualdade aqui ela é verdadeira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar módulo de AN dos dois lados da igualdade. Logicamente, o módulo de AN ele é positivo, então eu somei o módulo de AN desse lado, somei o módulo de AN desse lado. Não vai alterar a desigualdade, porque é uma quantidade positiva, esse aqui continua sendo maior do que esse. Agora, esse aqui, quando você soma o módulo de AN com a AN que você tinha, você vai ter exatamente a minha definição do BN que eu tinha aqui em cima. E quando você soma módulo de AN com módulo de AN, vai dar duas vezes o módulo de AN. Então, aqui o que acontece? Lembrando que módulo de AN é uma série absolutamente convergente. O que a gente sabe aqui por hipótese? Se ela é absolutamente convergente, significa que ela converge em módulo. O AN converge em módulo. Eu não sei ainda, né? Estou querendo mostrar isso, que ele vai convergir sem o módulo. Então, o que acontece? Se o módulo de AN é convergente, então duas vezes, ou seja, multiplicar por uma constante, continua sendo convergente. Então, a série duas vezes o módulo de AN é convergente, de acordo com teoremas que a gente viu em aulas passadas. Então, multiplicação por uma constante de uma série convergente continua sendo convergente. E observe que ela é maior do que BN. BN é uma série de termos positivos, então eu posso utilizar o critério de comparação da seção 11.4 para uma série de termos positivos que é menor do que outra convergente, então aqui eu tiro que a minha BN é convergente. Beleza? Então, como o módulo de AN é convergente, então com comparação, a BN também é convergente. Agora, o que eu sei? Lembra que eu defini BN como sendo AN mais o módulo de AN? Então, se eu isolo a AN aqui, vai dar quem? Vai dar BN menos o módulo de AN. Essa eu acabei de mostrar que é convergente, essa aqui é convergente por hipótese. Subtração de duas convergente, convergente. Então, a AN aqui é a subtração de duas séries convergentes. Então, logo, eu mostrei que a AN realmente é convergente. Beleza?
Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu estarei respondendo na medida do possível. Aqui nós temos um exemplo. Verificar se a série cosseno de n sobre n ao quadrado é convergente ou divergente. Essa série aqui é interessante porque ela não... observe que o cosseno, né, vocês lembram que o cosseno a gente verifica o valor do cosseno no eixo do x aqui, né? No valor do cosseno. Você pega um ângulo qualquer aqui, né? Um ângulo θ, o valor do cosseno dele vai estar aqui no eixo do x. Então, o que acontece? Essa série aqui, ela não é uma série alternada. Por que ela não é uma série alternada? Porque os valores de cosseno de n, eles não vão ficar hora positivo, hora negativo. Então, quando você calcula, por exemplo, cosseno de 1, cosseno de 2, cosseno de 3, lembrando que esse aqui é em radiano, né? Cosseno de 1, cosseno de 2, cosseno de 3, cosseno de 4, eles não vão oscilando em sinal. Quer ver? Eu fiz aqui no GeoGebra, para vocês observarem. Eu criei um controle deslizante aqui, né? Que vai de 1 até 15. E aqui eu coloquei a expressão cosseno de n dividido por n ao quadrado. Coloquei mais casas decimais aqui, porque o n vai ficar muito grande. N ao quadrado vai ficar muito grande em relação ao cosseno, que fica sempre entre menos 1 e 1. Então essa divisão aqui ela vai tender a zero, né, quando o n vai para mais infinito. Então, de n de 1 até 15. Então o primeiro termo, por exemplo, cosseno de 1 dividido por 1 ao quadrado vai dar 0,54, positivo. Você vai para o 2, já deu negativo, tá vendo? Oscilou. Quando você for para o 3, deveria dar o quê? Positivo para oscilar, mas não, continua negativo. Quando você vai para o 4, continua negativo. Quando você vai para o 5, agora mudou de quadrante. Lembrando que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, foi para o 5, deu positivo. Agora deveria oscilar. Não, continuou no 6 positivo, no 7 positivo, no 8 negativo, no 9 negativo, 10 negativo, 11 positivo, 12 positivo, 13 positivo, 14 positivo, 15 negativo. Observe que esses números aqui vão ficando cada vez menores em módulo, tá vendo? Porque tende a zero. Então, o que acontece? Com isso, a gente sabe que essa série ela não é alternada. Eu não posso utilizar, por exemplo, Leibniz aqui, porque ela não é alternada. Mas eu posso testar a convergência absoluta dela. Como é que eu testo a convergência absoluta? Eu pego o módulo. Quando eu pego o módulo, observe que o módulo do cosseno de n é sempre menor ou igual que 1. Né? Porque o cosseno de n, a gente sabe que é um número entre 1 e menos 1. Então, o que acontece? Esse numerador aqui, ó, o cosseno disso aqui, ele é sempre o quê? O cosseno de n, ele é sempre, quando você pega em módulo aqui, esse é sempre menor ou igual do que 1. Então, isso aqui é menor do que uma série P, tá vendo? Convergente. E se isso aqui é menor, é uma série de termos positivos em módulo, tá vendo? Por comparação, essa aqui é convergente, então essa aqui tem que convergir em módulo. Se ela converge em módulo, ela significa que ela é absolutamente convergente. Ela converge absolutamente. E se ela converge absolutamente, então pelo teorema anterior, ela é convergente também. Beleza? Então essa é a discussão que a gente teve até então, a seção 11.5 toda e um pouco da seção 11.6. Na próxima aula, na aula 12, a gente vai apresentar mais 2 testes para determinar se séries numéricas são convergentes ou divergentes. A gente vai ver os critérios. A gente vai chamar esses testes da razão e da raiz. A gente vai ver o motivo do porquê que chama razão e o porquê que chama raiz. Beleza? Bom, como aplicação da aula que a gente acabou de finalizar, a gente poderia resolver esse exercício 26 da seção 11.5. Esse exercício 26 aqui, de 23 a 26, pediu para mostrar que a série é convergente. Ou seja, utilizarmos o critério de Leibniz para mostrar convergência. E perguntou quantos termos da série precisamos somar para encontrar a soma parcial com a precisão indicada. Nesse caso aqui, o Rn, né, que é o erro, ele quer, ou seja, os termos que a gente vai deixar de somar, esses termos não ultrapassem 0,01. Então, a série é menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica n vezes e elevado a menos n. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu termo que oscila, e aqui eu tenho o meu Bn positivo.
Eu deixei aqui preparado a escrita do enunciado. Então aqui eu tenho a minha série. Essa série aqui, se você preferir, aqui eu vou colocar o meu BN. Então o erro tem que ser menor do que esse valor. E a pergunta é, quantos termos eu preciso somar no meu SN? Então o BN aqui você pode escrever ele como sendo N sobre E elevado a N, né? Uma vez que aqui o E, a exponencial aqui está negativa. Então logicamente isso aqui é positivo sempre, né? Como o BN é positivo. E esse termo aqui faz com que a série seja alternada. Então, para checarmos a convergência, a gente precisa de duas coisas. Então, pelo critério de Leibniz, ou seja, o teste da séries alternada, eu preciso que seja decrescente. E eu preciso também que o limite de Bn, quando n vai para mais infinito, seja zero. Então, o que acontece? Como é que eu mostro que é decrescente? Uma maneira é pegarmos a função relacionada, f de x, relacionada de forma que o f de n vale exatamente o bn, dado por x e elevado a x. Quando você deriva isso aqui, ó, o que nós temos? O meu f' de x é dado por... Aqui eu uso a regra do quociente, então eu vou derivar o x, vai dar 1. Então vai ficar e elevado a x menos conservo o x e derivo a exponencial que vai dar ela própria, dividido pela exponencial ao quadrado, ou e elevado a 2x. Bom, aqui, o que é isso aqui? Dá para colocar o e elevado a x em evidência, dividido por e elevado a x ao quadrado. Então dá para cancelar um camarada desse com esse aqui, aí vai sobrar 1 menos x dividido por e elevado a x. Como o x ele é maior do que 1, aqui é sempre positivo, né? E como o x é maior do que 1, aqui vai ser negativo. Então o resultado aqui vai dar negativo, pois o x ele é maior do que 1. Então 1 menos x é negativo, é menor que 0. Beleza? Então é decrescente, ok? 2i. Então essa é a parte do i aqui, né? O 2i, limite de n sobre e elevado a n quando n vai para mais infinito. Aqui está dando infinito sobre infinito. A gente pode usar L'Hopital, por exemplo. Então isso aqui ia ficar limite de x dividido por e elevado a x quando x vai para mais infinito. Então a gente pode derivar em cima e embaixo. Então vai ficar limite de 1 dividido por e elevado a x quando x vai para mais infinito. Então a gente vê que isso aqui vai para... explode, né? Uma constante dividido por uma coisa que cresce muito vai para zero. Então, ok. Então a parte de mostrar que essa série ela é convergente, então por Leibniz, como é satisfeita as duas possibilidades, né? Os dois critérios, ser decrescente e o limite ser zero, então logo é convergente. A gente viu também como que comporta o erro. O erro aqui, que seria a diferença da real soma pelo o que você conseguiu somar até n, isso aqui tem um teorema que fala a estimativa do resto para o teste da séries alternada, fala que isso aqui não ultrapassa o valor do primeiro termo negligenciado, nesse caso aqui é o Bn mais 1. Então o que acontece? A gente podemos fazer algumas tentativas, por exemplo, se eu pego, acho que é melhor aqui nesse caso a gente dar uma olhadinha no GeoGebra, a gente poderia fazer alguns valores de n, por exemplo, se eu pego o n igual a 3, igual a 4 e ver o que acontece com o B4, o B5, para ver se atinge esse valor 0,01. Eu fiz aqui no GeoGebra, o que eu fiz aqui? Coloquei o valor de n, esse próximo aqui é exatamente o anterior, para fazer um contador, né? A fórmula aqui é sempre pegar esse e somar mais 1. Esse aqui é o oscilador, é dado por essa fórmula menos 1 elevado a quem está na célula 2, menos 1, que é o n, né? N menos 1, então essa aqui é a fórmula para esse caso, tá vendo? Todas elas é dessa maneira. Então esse aqui é o termo que oscila. O que é o Bn? O Bn é o A2, que é o n, né, dividido pela exponencial do n, né, e elevado a n. Então essa fórmula aqui está para todo mundo, tá vendo? A4, que é o n, né, da vez, que é o 3, dividido por e elevado ao cubo. Depois o 4 dividido por e elevado à quarta, e assim vai. Fiz todas essas contas.
Aqui está os valores da série, tá vendo? Dado por essa fórmula. Aqui eu já coloquei o que? Eu peguei simplesmente esse sinal, o valor positivo de Bn e acrescentei o sinal positivo e negativo, né? E aqui está a soma, ou seja, essa aqui é a sequência das somas parciais, ou seja, esse primeiro termo aqui é exatamente igual ao D2, né? Ou seja, é igual o primeiro termo da série. O próximo já pega o quê? Já pega o acumulado e acrescenta esse valor. E assim vai, pega sempre esse acumulado aqui de cima, né, que está no E3 e soma com D4, que é esse próximo valor, e assim vai. Opa! O WhatsApp chegando aqui. Então, aqui eu somei todos os termos. Observe que o primeiro é 0,36, quando você subtrai 0,27, sobra 0,9. Depois você soma 0,14, vai para 0,24. Depois você tira 0,07, fica 0,17. Depois você soma 0,3, vai para 0,20. Depois você tira 0,1, fica 0,19. Depois você tira 0,06, fica 0,19. Então, observando aqui a questão do BN, o que eu preciso lá, o BN mais 1, observe que aqui ainda não está bom. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Aqui ainda não tá bom ainda o BN, tá vendo? Esse BN aqui não tá bom, porque a precisão lá, esse número aqui é maior do que 0,01. Mas esse aqui já é um número menor do que 0,1. Então eu posso escolher o N como sendo 6. Se eu escolho o N como sendo 6, eu vou ter essa soma parcial aqui, ó. Só escrever aqui, ó. Se eu pego N igual a 6, eu vou ter que o meu B7 vale exatamente... Ó, o B7 vale 0,00638. Isso aqui é menor do que 0,01 que a gente estava querendo. E quem que é meu R6? Meu R6 é a soma de todo mundo até o sexto termo. Eu tenho essa soma aqui também. Essa soma vai valer 0,19212. 0,19212. 19.212. O que significa? Significa que o pessoal, a partir do sétimo termo que você deixou de somar, até os infinitos termos, eles não ultrapassam esse valor aqui, ó, 0,0638. Ou seja, se essa soma aqui ela tá ok até o 0,19. Duas casas depois da vírgula, isso aqui não muda. Não muda na soma dos infinitos termos. Ok? Então, essa aqui é a questão 26. Agora a gente vai ver uma questão talvez um pouquinho mais complicada, que é a questão 36, que eu tinha gravado ela há algum tempo. Eu vou colocar aqui no final dessa aula. Vamos à questão 36. Hoje a gente vai resolver a questão 36 da seção 11.5 do livro do Stuart, essa série harmônica alternada. Ele pede para mostrar que a série harmônica alternada converge para Ln de 2. Inclusive é um resultado que a gente utilizou em rearranjos, que está aparecendo aí na aula, na última aula que a gente viu, na aula 5 do curso FIC. A ideia é o seguinte: pegar a sequência das somas parciais da série harmônica, pegar e chamar de Hn, chamar de Sn a sequência das somas parciais da série harmônica alternada. Na letra A, mostrar por indução que a sequência das somas parciais da série harmônica alternada, que vai até 2n, é, na verdade, a diferença da sequência das somas parciais da série harmônica, a não alternada, né? Que vai até 2n, subtraído para que vai até o n. Depois, no item B, usar o exercício 44, que também está aparecendo aí, a gente já resolveu esse exercício aqui no canal, que mostra que a diferença da série harmônica por Ln natural, né, o Ln de n, converge para o número gama de Euler. E juntando as duas partes, da letra A e da letra B, será possível a gente concluir que a sequência das somas parciais, né, calcular o limite,
disso aqui quando n for para infinito, quando n vai para infinito, mostrar que isso aqui converte para ln de 2. Então, aqui na letra A, a gente vai fazer primeiro por indução. Então, a gente vai pegar n igual a 1. Se n for 1, o que a gente tem? A gente vai ter o S2, né? Porque o n é igual a 1. Isso aqui é igual a H2 menos H1. Isso aqui é quem? Quem que é o H2? O H2 é a soma dos dois primeiros termos aqui da série harmônica normal, sem ser alternada, ou seja, 1 mais meio. Isso aqui é o H2 menos o H1. Quem que é o H1? O H1 é o primeiro termo aqui da série harmônica, então menos 1. Então esse 1 vai cortar com esse, então deu exatamente meio. E quem que é o S2? O S2 é a sequência das somas parciais da série harmônica alternada. Então se você olha o S2 aqui, ó, utilizando essa sequência das somas parciais, é a soma dos dois primeiros termos. E a soma dos dois primeiros termos é 1 menos meio, que vale meio. Então, meio, meio. Ok, então para n igual a 1, verdade. Bom, a gente vai agora fazer a nossa hipótese de indução. O que é a nossa hipótese de indução? Nossa HI, nossa hipótese de indução é o seguinte, a gente vai supor verdadeiro para n, suponha verdadeiro para n, isto é, S2n é igual a H2n menos Hn. E vamos mostrar a nossa tese. A nossa tese é que vale para o próximo, ou seja, vamos mostrar que vale para n mais 1. Ou seja, vou colocar n mais 1 no lugar desse n aqui, então vai ficar 2n mais 2, distribuindo, igual a h. Também vou colocar n mais 1 no lugar desse n aqui, vai ficar 2n mais 2, menos h no lugar do n, vai ficar n mais 1. Então vamos distribuir isso aqui para ver o que dá. Vamos pegar outro quadro aqui. Então vamos pegar outro quadro aqui. A gente tem o quê? A gente tem que mostrar que o S2n mais 2 é igual a H2n mais 2 menos o Hn mais 1. Ok? Era o que a gente precisava mostrar aqui, né? Ou seja, a nossa tese é exatamente isso. Então vamos distribuir esse termo aqui e ver o que ele dá. Então nós temos que quem que é o H2n mais 2? Lembrando que H é a sequência das somas parciais da série harmônica sem ser alternada. Então isso aqui é a soma da série harmônica até o 1 sobre 2n mais 2. Quem que é o Hn mais 1? Também é a sequência das somas parciais da série harmônica normal, sem ser alternado, até o n mais 1. Então, quando você faz a diferença desses dois, então quem que é o H2n mais 2 menos o Hn mais 1? Isso aqui vai dar o quê? Então, vai cancelar alguns termos, né? Ou seja, quem é o camarada? Vamos só escrever alguns termos que estejam antes desse termo aqui, para a gente ver o que acontece. Bom, vamos reescrever esse H2n mais 2 da seguinte maneira, para economizar conta e espaço, e a gente utilizar também a nossa hipótese de indução. Vou escrever esse H2n mais 2 como sendo H2n, ou seja, o pessoal que foi até o 2n, mais quem? Mais 1 sobre 2n mais 1, ou seja, esse aqui vai até o 2n, né? O próximo, quem que é? O 2n mais 1, e o próximo, 2n mais 2. Menos quem? Quem que é o Hn mais 1? Vou escrever ele como sendo o Hn, ou seja, o pessoal que somou até o 1 sobre n, e mais
1 sobre n mais 1. Por quê? Porque ele vai até o n mais 1. Aí, o que eu tenho? Eu tenho que esse aqui menos esse, pela minha hipótese de indução, vale quem? Vamos dar uma olhada na nossa hipótese de indução? Nossa hipótese de indução aqui, ó. O H2N menos o HN vale o S2N. Então, vale o S2N. Então, S2N. Aí, sobrou esse pessoal aqui. Vamos reescrever. Mais 1 sobre 2N mais 1. Mais 1 sobre... Esse 2N mais 2 aqui, eu posso colocar um N mais 1 aqui em evidência. Menos esse termo aqui, né? Porque esse aqui está negativo. Menos 1 sobre N mais 1. Então, esse aqui dá para juntar ainda. Então, esse aqui dá para ficar S2N mais 1 sobre 2N mais 1. Mais, aqui dá para tirar o mínimo, né? O mínimo aqui 2N mais 2. 2N mais 2 dividido por 2N mais 2 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 1 menos... esse aqui dividido por esse vai dar 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, esse aqui sobrou S2N mais 1 sobre 2N mais 1 menos 1 sobre 2N mais 2. Então, isso aqui é exatamente o que eu queria mostrar. É exatamente o S2N mais 2, como a gente queria mostrar. Então, a gente acabou de mostrar por indução que o S2N ele pode ser escrito como sendo o H2N menos o HN para todo N natural. Beleza? Então, agora vamos fazer a letra B. Bom, aqui na letra B, vamos dar uma olhadinha na letra B, ele pediu para a gente usar o exercício 44, que está aparecendo aí. Esse exercício fala que a diferença da série harmônica pelo logaritmo natural, né, o ln de n, converge para gama quando n vai para mais infinito. Então, vamos utilizar esse resultado da seguinte maneira. Então, vamos voltar aqui. Então, o que eu sei? Eu sei que Hn, ou seja, a série harmônica menos o logaritmo natural, converge para gama. Se isso aqui é verdade, então o H2N menos o Ln de 2N também converge para gama, né? Quando o n vai para infinito. Então, esse camarada aqui 2N, esse aqui 2N, é como se fosse o n aqui, né? Quando o n vai para infinito. Então, isso aqui também é verdade. Então, isso aqui, quem é que garante? O exercício 44 da 11.3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o meu S2N como sendo quem? A gente vai escrever o S2N como sendo o H2N menos o Ln de 2N, menos o Hn menos o Ln de n, ou seja, aqui eu tenho o H2N, tá vendo? Aqui o H2N, aqui eu tenho o Hn, o que eu coloquei a mais? Eu coloquei a mais o logaritmo de 2N negativo e coloquei a mais também o logaritmo de n positivo. Então, eu tenho que subtrair esses termos. Então, mais, que eu vou colocar, ó, se eu coloquei aqui logaritmo de 2n negativo, então eu tenho que colocar um logaritmo de 2n positivo. E aqui eu coloquei um logaritmo positivo, então eu tenho que subtrair esse logaritmo de n que eu coloquei aqui. Agora não, Uber. Beleza. Então, isso aqui é igual. Ó, isso aqui, o que acontece? Eu sei que converge para gama. Isso aqui eu sei que converge para gama. Esse camarada aqui, ó, eu posso utilizar a propriedade logaritmo. Então, o que acontece se eu calcular o limite de S2N quando n vai para mais infinito? Isso aqui vai dar quem? Vai dar gama menos gama mais o Ln de quem? Logaritmo da diferença, divisão dos logaritmos. Corta esse n. Então, isso aqui vai dar, esse aqui também cancela com esse, então dá exatamente Ln de 2, como a gente queria mostrar.
Então, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou algumas dúvidas, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative a notificação, porque agora vai estar um pouquinho complicado. Antes era toda segunda e toda quinta, mas nas próximas 2 semanas a gente vai ter 3 aulas por semana. Possivelmente na segunda, na quinta e na sexta. Excepcionalmente, essa aula aqui está sendo na terça-feira, mas as outras vão seguir esse padrão até metade ou talvez um pouco mais da metade do mês de abril. Até mais, fiquem com Deus